Olá a todos, sejam todos bem-vindos, bem-vindos à aula 4. Gostaria muito de agradecer a todos que têm estado presentes aqui na aula. Também gostaria continuando, gostaria de agradecer a todos, você que tem assistido às nossas aulas. Eu sei que estamos 2 dias atrasados, significam 2 aulas em atraso. Então, hoje nós vamos dar início à nossa aula de número 4, lembrando de um total de 16 aulas, ok? Eu espero que nós consigamos cumprir o nosso calendário. Bom, esta é a aula 4 e na aula 4 nós vamos de introdução de dados, ok? Introdução de dados no Excel é extremamente fundamental. Por quê? Porque nós já sabemos que o Excel é uma ferramenta principalmente para cálculos, usamos muito para cálculos. Mas esta ferramenta para cálculos não significa dizer que só tem números, não significa dizer que só tem dados numéricos. Tem outros tipos de dados, existem outros tipos de dados que nós também utilizamos no Excel. E é importante nós sabermos quais são esses tipos. Mas antes de nós irmos mesmo para a nossa aula, siga o nosso canal, ok? Comenta o nosso canal. Entre no nosso grupo do WhatsApp, que eu vou colocar bem abaixo aqui na descrição. Entre no nosso grupo do WhatsApp, participa do nosso grupo. Vamos deixar exercícios da aula 4 lá no nosso grupo do WhatsApp. E continua nos acompanhando, ok? Bom, voltando. O Excel, por ser uma ferramenta para para, para cálculo, muitos entendem que o Excel serve somente para isso, mas não, ok? Nós temos vários tipos de dados no Excel e esses tipos de dados podem ser, por exemplo, textos, ok? Números, podem ser dados lógicos ou valores booleanos, melhor colocar assim, valores lógicos, que eles também chamam de booleanos, ok? Então, nós temos esses tipos de valores, ok? Temos também data e hora, né? Temos dados de data e hora no Excel. Então, não são simplesmente números no Excel, nós temos vários outros tipos de texto e é importante nós sabermos como cada um destes dados se comporta e como resolver algumas questões de indentação dos próprios dados. E é sobre isso que nós vamos falar nesta nossa aula de hoje. Na nossa aula de hoje, não vamos abordar todos os assuntos, vamos abordar 3 tipos de dados para hoje. Vamos abordar os seguintes tipos de dados. Vamos abordar os textos, vamos abordar dados numéricos e vamos abordar os tipos de dados de data e hora. Esses são os 3 tipos de dados que hoje nós vamos abordar aqui.
Eu espero que fiques ligado, espero que fiques atento à nossa aula de hoje, ok? Bom, continuando, vamos então agora para a nossa planilha de Excel, onde nós colocamos os nossos dados e vamos trabalhar os dados lá. Tenho aí umas folhas de cálculo, onde nós podemos trabalhar os nossos dados e vamos usar então esta folha de cálculo para exatamente ver aquilo que são então os tipos de dados e como trabalhar estes tipos de dados. Bom, vamos sair daqui, ok? Vamos sair e vamos então apresentar a nossa planilha. Bom, esta planilha está completamente organizada, ok? Nós temos 3 folhas de cálculo, elas estão todas desorganizadas, todas. O nosso intuito aqui nesta aula é organizarmos à medida que nós vamos explicar a aula. Assim você consegue ter melhor ideia de como é que nós fazemos isso. Primeiro, nós vamos olhar, ok? Eu tenho uma planilha e eu quero saber quantos dados eu tenho nessa planilha. Nós na aula passada falamos sobre seleção e navegação no Excel. Então, isto não pode ser um problema para ti, ok? Lembrando, se eu quero saber quantos dados eu tenho, por exemplo, eu quero sair da célula A1, aqui onde eu estou, não é? Eu quero sair da célula A1, deixa eu colocar mais fino. Se eu quero sair da célula A1 para ir até a última célula, ok? Até a última célula onde tem os meus dados, que é exatamente a célula 30. Meu Deus, está tão grande porque. Se eu quero sair da célula A1 para ir até a minha linha 31 ou a célula a minha célula A31, ok? Eu não preciso rolar o mouse como eu fiz, né? Fazer assim, girar, baixar, não preciso. Nós falamos isso na aula, a última aula, que é a aula de navegação e seleção, ok? No Excel. O que é que nós fizemos? Quando nós queremos fazer essa navegação nos dados, o que é que eu faço? Eu vou selecionar a primeira célula, que é a célula A1, está selecionado, onde tem o ID, e eu vou fazer um Ctrl seta para baixo, ok? Simples. Eu vou até a última linha. Para fazer a seleção só dos dados, ok? Só dos meus dados, eu não preciso usar o mouse. Eu vou fazer um Ctrl, ok? Ctrl mais uma seta indicando para baixo. É assim que eu navego, ok? Na minha célula. É assim que eu navego nos meus dados, ok? Então é assim que eu vou trabalhar. Um Ctrl seta para baixo, eu vou navegar na minha célula toda. Então eu vou sair daqui, vamos trabalhar. Bom, eu estou aqui, né? Na minha A31, quero subir, vou fazer um Ctrl seta para cima, eu subi, quero ver até a última coluna da minha célula, aqui, a última coluna dos meus dados é a coluna F. E eu quero ir até abaixo da minha coluna F, eu vou dar um Ctrl seta para baixo, ok? E eu estou na minha última coluna da célula F. É assim que eu navego, ok? Só nos meus dados. Então, eu já sei que os meus dados eu tenho 31 linhas, ok? E agora eu vou começar a trabalhar. Eu sei que os meus dados têm cabeçalho, né? E como é que eu faço para selecionar todo o cabeçalho dos meus dados? Como é que eu faço? Eu vou dar um Shift, ok? Lembrando, seleção célula por célula. É o Shift seta para frente, ok? Seta para frente, Shift seta para frente. É pressionar o Shift, ok? Vamos fazer
um Shift mais seta para frente. Eu estou a selecionar todos os meus dados, ok? Seta para frente. Eu estou a selecionar célula por célula, célula por célula. Então, é assim que eu faço. Eu descobri que eu tenho um cabeçalho, ok? Tenho um cabeçalho, mas eu quero então selecionar seta para célula por célula. Shift, pressiono o Shift, célula por célula, célula por célula. E eles estão selecionados. Pequena revisão daquilo que nós vimos. Se não acompanham a aula número 3, vai lá e assista a aula em completo. Então, hoje vamos então abordar sobre os 3 tipos de dados que nós vamos usar aqui, que é o texto, o número e data e hora, ok? Então, nós estamos na nossa folha de cálculo, que nós chamamos essa folha de cálculo de texto, onde tem os nossos textos. Como vocês podem observar, esses textos que estão aqui estão todos desorganizados. Uns estão em minúscula, outros estão em maiúscula, outros têm minúscula, maiúscula, outros estão só bem organizados, outros estão bem organizados, como por exemplo aqui o Paulo, né, está bem organizado, inicial maiúscula e continua. Outros têm só minúscula, mas também tem aqui um erro de digitação, que tem muito mais espaço, perdão, vou ter que, tem muito espaço aqui, estás a ver? Então a ver esse espaço todo que está aqui, esse espaço todo que está aqui, deixa eu aumentar um pouco a minha planilha, deixa eu aumentar um pouco a minha planilha, para vocês perceberem bem, ok, ok. Estão a ver esse espaço todo que está aqui nessa célula? Essa célula aqui? Todo esse espaço, ok? Perdão. Todo esse espaço conta. O Excel vai entender isso como um caractere. O Excel conta. E vocês vão perceber exatamente como é que o Excel conta isso e como é que nós temos que trabalhar no Excel, melhorar a nossa qualidade de dados, para que então, na hora de nós fazermos um PROC-V, um PROC-X, não termos nenhum problema, não dar nenhum erro. Bom, antes de irmos mesmo para a esquerda, para irmos para as funções, tem algumas coisas básicas que nós precisamos saber, ok? E a primeira coisa básica é como é que fica localizada, como é que fica organizado um texto no Excel, ok? Vamos lá, um texto no Excel. Um texto no Excel, ele sempre por padrão, por norma, ele está à esquerda. Ele sempre fica à esquerda. Eu vou escrever o meu nome, Antônio, e vou dar um Enter. Vejam, escrevi mal, mas pronto. Vejam que o nome Antinho, ele está à esquerda. Está à esquerda em relação a quê? A célula, ok? Eu olho para a minha célula e digo, ok, esta é a célula, ok? E ele está à esquerda na célula, ok? A célula é essa, a célula é esta, e ele está à esquerda. Então, textos sempre ficam à esquerda, ok? Essa é a primeira nota a darmos. Qual é a segunda nota? Números. Números sempre ficam à direita, ok? Números sempre ficam à direita, sempre. Então, se for um número, ele vai estar à direita. Mas também existem, por exemplo, ok, eu vou data. E como é que data fica? Ok? Datas são considerados números, são considerados valores numéricos pelo Excel e o Excel também os coloca à direita, ok? A mesma coisa acontece com as horas, ok? Mas há sempre essa questão, não é? Bom, esse é o padrão, esse é o formato padrão do Excel. Mas você sempre pode alterar, sempre podes alterar o formato padrão para aquilo que tu necessitas, para aquilo que tu vais trabalhar com ele. Então, onde é que eu faço essa alteração? Eu venho
aqui, página inicial, ok? Depois da página inicial, eu venho na subguia número, ok? E eu aqui onde está escrito geral, eu consigo alterar, então, eu consigo alterar todas as formas dos meus dados. Então, eu venho aqui, não é? E vou alterar. Tem geral, sem formato específico, tem um número, tem uma moeda, tem um contábil, tenho data abreviada, tenho data completa, tenho hora, ok? E tenho percentagem, fração, científico, texto, e tenho outros formatos de números, ok? Eu vou dar um clique nos outros formatos e vou vir, ok? Eu tenho outros. Eu posso personalizar o meu formato de números, ok? E assim funciona, ok? Basicamente isto. Bom, dadas as explicações elementares, vamos então a uma outra explicação, ok? Por que é importante eu colocar ou eu, vamos dizer, eh, organizar muito bem os meus dados? Porque este nome Sofia, como nós falamos anteriormente, ele tem um espaço, ok? Ele não está escrito como Maria. Por exemplo, se nós olharmos para Maria, Maria está bem recuado, o M está bem no início. Se eu dar um clique aqui, ele já não recua, ok? Ele já não recua. Mas se eu vir em Sofia e dar um F2, o F2 é para começar a editar a célula, e eu dar um recuo, ok? Ele vai recuar, 2, ok? Tem 2 recuos, ok? Quer dizer, 1, 2. Sofia estava aqui, ok? E Maria, F2 na Maria, Maria já não recua. Agora, como é que eu trabalho? Como é que eu vou dar conta que isto está errado? Porque muitas vezes eu vou usar as funções de texto, ok? Por exemplo, vou usar a função esquerda, ok? Função esquerda. Eu quero trazer, ok? As duas, as duas primeiras letras da célula B2, ok? Então eu vou esquerda, eu venho, ok? À esquerda e vou dizer, ok? Ele vai me perguntar qual é o texto, ok? Ou seja, qual é o texto onde você quer extrair esses 2, 3, 4, 5 letras. Então eu vou dizer, ok, o meu texto está na B2, ok? B2, dou 1. E é só seguir, trabalhar com funções, é só seguirmos a sintaxe da função, ok? Esquerda, está a pedir texto, depois você tem que dar um ponto e vírgula, ok? Ponto e vírgula, e depois ele vai pedir o número de caracteres. Eu quero as duas primeiras letras. Vou colocar número 2, vou fechar parênteses e vou dar um enter. Ver o que ele vem. Não vem nada, mas a função está corretíssima. Está corretíssima. O que que acontece? É que, como nós vimos anteriormente, essa Sofia aqui, vou dar um F2, ok? Ele tem muito espaço aqui, tem muito espaço, ok? Ela tem muito espaço aqui, e esse espaço, ele ele conta no Excel, o Excel conta isto. Então, como o Excel conta, então ele contou, ok, o primeiro, o segundo recuo, que nós vimos ali, primeiro e segundo recuo, ele conta exatamente como um caractere. E isso muitas vezes, esses espaços que os colegas de trabalho que dificultam os nossos trabalhos, que fazem uma planilha de qualquer jeito, muitas vezes dificulta no trabalho de análise, quando tu queres fazer uma planilha muito bem indentada, quando tu queres fazer uma função, isso dificulta. Então o Excel faz essa leitura. O que que acontece então? Vamos lá, eu vou tirar
vou excluir e vou então continuar. O que acontece? Eu, se for um F2, ok? Eu vou apagar, por exemplo, F2 e vou apagar os espaços. Vamos ver que como nós colocamos uma função e basicamente ela está ligada com a nossa a nossa célula B2, à medida que eu vou apagar, o resultado ali vai aparecer. 1, 2 e dou um Enter. Ok? Viu que já mudou. Ok? Quando eu tinha muito espaço, F2, não aparecia nada. 1, 2, Enter. Não aparecia nada na G. Ok? Aqui na G não vai aparecer nada. Por quê? Porque o Excel está a ler exatamente esses dois espaços aqui. O Excel está a ler o primeiro e o segundo recuo. E ele vai ler a fórmula perfeita, não tem erro de sintaxe com a fórmula. Ele leu a fórmula e ele vai te dar resultado. O resultado é que é zero, porque nos dois primeiros recuos não tem nada. Ok? Então é isso. Por isso é que é importante nós conseguirmos introduzir bem os dados. É que nós estamos a falar disso, introdução de dados no Excel. Os tipos de dados. Textos precisam ser muito bem introduzidos para quando eu quiser fazer uma outra coisa, não cometer erros. E o teu colega de trabalho, quando ele vai pegar a tua planilha para trabalhar sobre algum dado que você colocou, também ele não vai cometer erros e não vai ter esse trabalho de ter que organizar a tua planilha, porque tu já vais sair daqui deste curso sabendo organizar então a tua planilha, ok? Então é isso. Vamos lá. Então, continuando, eu tenho aqui, ok? F2 não deu nada, mas se eu já colocar um F3, já vai vir alguma coisa, ok? Ele está a dizer, ok, se tu queres começar a procurar texto na tua terceira letra, então o S é a tua terceira letra. É isso que o Excel está a dizer. Okay? E olha que na função ele dá exatamente o mesmo espaço. Dá exatamente o mesmo espaço. Agora, se eu vir aqui, dar um F2 e apagar esse espaço, Enter, ele também tira o espaço. É perfeito. O Excel é perfeito, meus amigos. O Excel é incrível. E ele me traz exatamente o soft como então as três primeiras letras. Bom, agora, então, como é que eu faço, não é? Eu vou apagar essa função, era só para nós termos um exemplozito. Vou apagar essa função, vou colocar do jeito que estava, dois recuos, vou dar um Enter e tá. Ok. E como é que eu organizo então o meu texto? Estou a ver que aqui tem maiúsculos, minúsculos, uma confusão, né? Estou a ver que aqui tem minúsculo, aqui tem maiúsculo, maiúsculo, minúsculo, inicial minúscula, tudo maiúsculo. Eu quero organizar isso. Quero organizar a minha planilha. Como é que eu faço isso? Ok? Eu vou fazer da seguinte forma, da forma mais fácil, sem colocar funções, sem nada, ok? Vou fazer da seguinte forma, muito fácil porque estamos a começar. A forma mais simples de fazer isso é, eu venho na célula B, e já falamos sobre, continuamos a falar, uh, um, uh, um, continuamos a falar sobre navegação e seleção, ok? Navegar e selecionar. Navegar e selecionar. Então, eu vou selecionar a minha coluna, e já sabemos que para selecionar uma coluna, eu só preciso levar o meu rato até a letra da coluna e dar um clique com o botão esquerdo do rato. Selecionei a minha coluna, vou adicionar
uma nova coluna, ok? Vou inserir uma nova coluna, para inserir uma nova coluna. Na coluna, ok? Na coluna selecionada, eu dou um clique com o botão direito do rato e ele vai me aparecer um pop-up ou uma caixa, né? E eu vou colocar em inserir, ok? Eu insiro então. O que acontece é toda a coluna inserida, ela vai ser inserida de trás, não vai ser colocada para frente, ela vai ser inserida atrás, ok? Então, desse modo, a minha coluna nome, vou dar um Ctrl Z, a minha coluna nome é coluna B. Quando eu inserir uma nova coluna, ela vai ser a minha coluna C, a coluna nome passa a ser a coluna C, e a coluna B passa a ser a coluna que eu quero inserir. Então, eu vou aqui, vou escrever, não é? Nome, Enter, ok? Depois eu vou pegar e vou começar então, vou dizer o seguinte, eu quero que todos os meus nomes estejam bem escritos, estejam bem colocados. Então, inicial maiúscula. Então eu vou dizer Sofia, perdão, Sofia, com inicial maiúscula, Enter. Maria, veja que o Excel já fez uma leitura, ele já disse ok, ok. Por exemplo, eu vou colocar a inicial maiúscula da Maria, o Excel já fez uma leitura rápida, ele já disse, o senhor Antônio, você que está a trabalhar com o Excel, você quer que todos os dados da coluna C sejam colocados na coluna B, mas desse jeito, bem organizado. Sem espaços, ok? Sem esses espaços aqui, sem nada. Tudo bem organizado. Como eu percebi que ele traz exatamente os dados que eu quero a cada linha, então o que eu faço? Eu dou um Enter. E ele vai trazer os meus dados. Então eu vou ver, eu quero verificar. Será que fez exatamente a mesma coisa até na última linha? Porque eu só estou a ver aqui a, até a linha 18, ok? Eu só estou a ver até a linha 18. Eu preciso ver todos os meus dados, preciso confirmar. Então, para confirmar, já falamos isso na aula passada. Como é que eu faço a navegação? Como é que eu faço a navegação? Eu dou um Ctrl, setar para baixo e vou ver. Ok, então da 18 para aqui, estou a ver que todos foram bem colocados. Ok? Então, se está feito, está feito. Eu venho aqui, como já não preciso da coluna C, eu vou excluir essa coluna. Ok? Excluo a coluna. Ok? E vou fazer o mesmo processo para a coluna C. Agora, apelido. Vou inserir uma nova coluna. Vou escrever apelido. Ok? Vou dar um Enter e vou começar a escrever Almeida. Enter. Rocha. Ele faz a mesma leitura, só que ele não faz a leitura como eu quero. Eu quero que o nome e o apelido estejam tipo, do jeito que está. Sofia, inicial maiúscula, Almeida, inicial maiúscula, ok? Mas ele aqui na nossa coluna C, ele está trazendo do jeito que está na coluna D. Eu não quero assim. Como eu não quero assim, eu vou dar mais pistas ao Excel, ou seja, eu vou colocar mais dados, vou introduzir mais dados, até que o Excel entenda que essa é a forma correta. Então, eu vou continuar a escrever Rocha, ok? Enter. Silva, Enter. E Rocha, de novo, Enter. Ok. Cheguei até aqui, coloquei 4 nomes. E agora eu já sei que o Excel aqui pode sim fazer uma leitura bem mais inteligente daquilo que eu quero. Quando eu já coloquei 4 a 5 nomes, o que é que eu faço? Não quero escrever muito, o Excel é muito automatizado. Eu vou
fazer então vou usar então um atalho, ok? E o atalho que nós vamos usar aqui chama-se, ok, atalho de preenchimento automático, que é um Ctrl mais E, ok? Um Ctrl E, ele vai preencher tudo e só vai preencher então até a linha 31. Ctrl E, ok? Então vamos dar um Ctrl E, vou selecionar a célula, Ctrl E, e ele preenche tudo e organiza tudo. Vejam que está tudo, onde tem maiúsculo aqui já não tem, né? No Fernandes, por exemplo, Fernandes tem maiúscula, aqui já não tem, Santos, aqui já não tem. Então o Excel já conseguiu identificar corretamente aquilo que eu quero dos meus dados. Então eu vou vir, vou excluir a coluna e perfeito, ok? Eu tenho uma outra coluna que é o nome completo. O nome completo ainda está desorganizado como estava. Aqui o meu nome e o apelido já estão organizados. O nome completo ainda está desorganizado. Eu vou inserir uma nova coluna e vou escrever nome completo. Vou dar um Enter. Vou aumentar a minha planilha e eu quero escrever, ok? Eu quero escrever. Eu aqui tenho duas formas de fazer isso. Eu posso fazer da primeira forma, que é escrever o nome, por exemplo, Sofia Almeida, Enter. Depois, Maria, e o Excel faz essa leitura. Posso fazer dessa forma e dar um Enter. O Excel faz então essa busca e faz essa leitura. E o Excel entende, ok? São todos esses aqui, todos esses. O Excel faz essa leitura. Pronto. Forma Ctrl Shift, seta para baixo, elimino, ok? Eu posso fazer de uma outra forma, ok? Posso usar uma fórmula, posso usar uma função. E a função que nós usamos para juntar nomes chama-se concatenar, ok? Então eu dou igual, ok? Concatenar, ok? E eu vou escolher a célula que eu quero juntar. Quero juntar a B2 com a C2, ou seja, o nome com o sobrenome. Então, Sofia, abre vírgulas, ponto e vírgula, e depois o outro nome é Almeida. Fecho parênteses, dou um Enter. Ok, mas professora, apareceu tudo junto e nós não queremos isso. Como é que eu resolvo isso? Ok. Há sim uma forma de resolver, de escrever melhor a nossa, descrever melhor a nossa função. Então eu vou vir aqui, vou dar um F2, ok? Para editar. Eu vou fazer o seguinte, como eu quero juntar nomes e eu quero que tenha uma separação nestes nomes, eu vou chegar. Depois de dar um ponto e vírgula, depois de selecionar a célula, o primeiro nome, eu vou vírgulas altas, espaço, ok? Vírgulas altas, espaço, ok? Depois mais vírgulas altas, ok? Ponto e vírgula, escrevo então e vou colocar o outro texto que eu quero juntar, é Almeida. Fecho no parênteses. Esse espaço aqui, essas vírgulas altas, vão significar, vou dar um Ctrl, vão significar, ok? Que eu quero um espaço entre estes dois termos, entre estes dois nomes. Então, eu dou um Enter e ele está feito, ok? Está feito. Eu vou pegar e vou vir aqui, vou arrastar. Ok, perfeito. Então eu tenho todos os nomes aqui bem organizados, todos perfeitos, todos bem organizados. Então tá, ok? Eu posso vir aqui e posso deletar, perdão, posso excluir esta célula, ok? Bom,
Vamos continuar com a organização do nosso texto. A organização do nosso texto é a mesma desorganização. Vamos fazer a mesma coisa, vamos inserir uma nova coluna, e-mail, ok? Vamos dar um enter e vamos escrever sofia1@gmail.com, enter. Maria, ok? Mas ele ainda não leu conforme nós queremos. Maria2@gmail.com, enter. Carlos 3 gmail.com, Maria 4 gmail.com. Ok. E o que é que nós vamos fazer quando nós chegamos aqui? Vamos usar aquele nosso comando para preenchimento automático, preenchimento rápido, que é o Ctrl E, ok? E preencho todos os meus espaços, estão bem preenchidos, bem colocados, e vou eliminar essa célula, ok? Tá feito, ok? Textos bem organizados, ok? Aqui. Depois você pode selecionar tudo, ok? Podes selecionar e podes colocar para o centro, podes negritar, podes dar uma cor diferente aqui no teu cabeçalho. Então vamos filtrar só nomes, ok? Vamos filtrar só nomes. Ok, então podemos classificar, organizar muito bem a nossa planilha de A a Z, ok? Então está tudo organizado, está tudo muito bem feito, ok? Está tudo. Vocês podem continuar a brincar, vão poder continuar a brincar com, se vocês quiserem colocar muitas cores, organizar muito bem, deixar muito mais bonito, vocês vão poder fazer isso na planilha de exercício que eu vou deixar aqui no vosso texto. Agora vamos para outra parte que é importante da nossa aula, que tem a ver com as nossas funções de texto, ok? Funções de texto. Eu quero usar algumas funções de texto aqui convosco, só 3. Para cada planilha, 3, para a nossa aula não ir muito distante. 3 funções de texto para cada planilha, para cada folha de cálculo. Por exemplo, eu quero, agora que já está tudo bem organizado, tudo bem bonito, eu quero, por exemplo, na coluna nome completo, eu quero tirar as 3 primeiras letras de cada nome aqui. Então eu vou vir aqui, G1, ok, G2, eu vou dizer, como é que eu faço para tirar as 3 primeiras letras? Eu uso uma função que nós chamamos, 3 primeiras letras é função esquerda, ok? E como é que se escreve essa função? Essa função escreve-se da seguinte forma. Eu vou aqui na G2, eu vou colocar igual, esquerda. Ele já vem, não eu só preciso dar um setar para baixo, tab, ok? Vou escolher o texto, D2, ok? Ponto e vírgula. Eu quero as 3 primeiras letras. 3 primeiras letras, fecho parênteses e vem Ana, ok? Eu posso pegar isso e fazer assim para todo mundo, ok? Posso fazer isso para todo mundo, perfeito, ok? Perfeito, as 3 primeiras letras. Veja que alguns não completa o nome, porque o nome é mais que 3 letras e eu só pedi 3 primeiras letras, ok? Por exemplo, aqui no Pedro, ok? É só P, E e o D. Então, é isso. E quando eu quero as letras
esse é da esquerda, eu quero da direita. O que é que eu faço? Igual, direita, ok? Vou texto e vou pedir também as 3 primeiras letras do meu texto que está à minha direita. Então, 10, ok? E ele faz a mesma coisa aqui com todos, ok? Faz a mesma coisa aqui com todos. Então, ele faz exatamente a mesma coisa aqui com todos. E, bom, essa é a primeira, o primeiro tipo, a primeira função. E eu quero colocar todas as letras em maiúscula. Como é que eu faço? Igual, maiúscula, perdão, então meio maiúscula, igual, maiúscula, ok? Dou. Qual é o texto que eu quero colocar tudo maiúsculo? Aqui nessa função, ele coloca mesmo todas as letras maiúsculas, tanto nome como sobrenome. Eu vou colocar, por exemplo, Ana. Ele vai colocar todo esse texto em maiúsculo, todo. E depois eu vou vir assim, ok? E ele vai trazer todos os outros nomes maiúsculos, ok? Agora, eu vou fazer a mesma coisa com o nome completo, ok? Nome completo, Ana Fernandes, Enter, e ele traz exatamente todos os nomes completos em maiúscula, ok? E ele vai trazer todos os nomes em maiúsculo. Então, são duas, ok? E, por outra, né, são essas 3 que nós vamos usar, são essas 3 funções, esquerda, direita e maiúscula. O que eu lhe aconselho? Vai repetindo a aula para assim compreender melhor e use o exercício que eu vou deixar aqui embaixo no nosso grupo do WhatsApp. Vou deixar a descrição do grupo do WhatsApp aqui embaixo na descrição. Vou deixar o link do WhatsApp aqui embaixo na descrição para poderes então baixar o exercício e fazê-lo em casa e depois mandar para nós também no nosso grupo para vermos como é que ficou, ok? Então, vamos partir para a próxima planilha, que é a planilha de números, ok? Planilha de números. O que é que nós queremos? Vamos colocar tudo aqui, ok? Vamos dar um Ctrl, ok? Para tudo, ok? Perfeito. Eu quero que todos esses nomes, e já sabemos como fazer isso, eu quero que todos esses nomes estejam todos esses nomes estejam maiúsculas. O que é que eu faço? Eu vou vir, vou inserir uma nova tabela, vou escrever aqui em cima, produto, enter, e vou dar então, vou escrever vou escrever os nomes em maiúscula. RAM, mesa, CPU, SSD, enter, Ctrl E, tudo maiúsculo, ok? Tudo maiúsculo e vou fechar, tudo maiúsculo e vou eliminar essa. Mas o professor podia fazer com a fórmula, a função que nós usamos? Sim, podia. Mas se eu fizer com a função, quando eu eliminasse, ele ia dar um erro, ok? Ele ia dar um erro. Então, para não termos esse problema, e vamos falar do erro próxima aula, então nós vamos usar ainda essa aqui. Bom, a quantidade aqui, nós já sabemos que isto é número, está em formato de número, porque ele está colocado à nossa direita. Ok, como é que nós podemos organizar isso? Estamos a ver que a coluna está a dizer que é preço unitário. Não é? Preço unitário, estamos a falar de valor. Então eu vou dar um Ctrl Shift baixo para selecionar toda a minha coluna onde tem os dados e eu vou vir, vou colocar então o valor, ok? Tá. O valor está colocado, ok?
Ok, aqui como é a percentagem, vamos colocar 0,14 percentagem, ok? E vamos dar vamos preencher automático, ok? E preenchemos automaticamente. Bom, aqui o stock está perfeito. Vou só colocar centralizado e tá, ok? Bom, aqui, o que é que nós podemos fazer do ponto de vista das funções quanto aos números? Nós temos algumas funções importantes. Vamos ver, então. Eu tenho algumas funções, por exemplo, função de soma, ok? Eu posso somar, acho que todo mundo aqui na aula consegue somar. Eu vou somar, por exemplo, ok? De toda essa planilha, ok? Vou somar tudo isso, ok? Consigo somar, desculpa, consigo somar, consigo fazer a média, ok? A média desse valor todo, ok? Enter. A média é 24.000, a média do valor. Vou escrever aqui soma, média, máximo, mínimo, ok. Máximo é igual, máximo, ok? Então eu seleciono todos os valores, todos esses valores e dou um enter, ok? Tenho o meu valor máximo, tenho a minha média, tenho o meu valor máximo, deixa eu colocar em cores diferentes, o meu valor máximo, tenho o meu valor mínimo, e agora eu vou colocar o meu valor mínimo, igual, mínimo, ok? E faço então uma seleção de todos os meus valores para encontrar o mínimo valor que está aqui, o preço mais baixo que está aqui, o preço mínimo que está aqui, que eu tenho aqui é 2.000, ok? Então é isso. Então encontramos então algumas funções que são básicas. Por que elas são funções? Nós vamos explicar isso na aula de funções, nós não estamos aqui para explicar funções, só estamos aqui então para explicar alguns truquezitos para a colocação de dados no Excel. Okay? Bom, tabela de números feito, vamos para a tabela de data e hora. Okay? Tabela de data e hora, estamos aqui, estamos presentes e vamos começar então a trabalhar nesta tabela. Bom, eu tenho aqui data de emissão, nascimento, hora e entrada, ok? Então, o que é que eu posso fazer? Eu tenho aqui, e nessa tabela em específico nós vamos trabalhar de forma muito rápida. Muito rápida por quê? Porque nós entendemos que as suas funções são muito rápidas, Quando eu quero saber qual é a data de hoje, no Excel eu vou fazer, posso escrever data de hoje, posso escrever, por exemplo, uma função, eu posso colocar um comando. Por exemplo, o comando pode ser um Ctrl Enter, perdão, um Ctrl ponto e vírgula, ok? Um Ctrl ponto e vírgula eu tenho a minha data de hoje. Agora, eu quero a data e a hora que eu estou a gravar esse vídeo, por exemplo. Para gravar esse vídeo às 11 horas. Então, Ctrl Shift e eu tenho a minha hora, por exemplo, ok? Eu tenho a hora. Então, são coisas muito básicas. Agora, eu tenho formas de saber que data é hoje, por exemplo. Que dia é hoje, que dia e hora é hoje. Eu vou colocar uma função, hoje, está aqui embaixo, hoje, tab, e dou um enter. É hoje.
ok? Agora, eu posso colocar uma função agora, e dou um Enter também. O agora vai me vir a hora, vai me vir a data de hoje, vai me vir a hora de hoje, ok? E depois eu tenho então as funções de dia, de mês. Por exemplo, eu quero tirar, ok, da minha data de admissão o dia. Só quero o dia da data de admissão. Eu vou escrever aqui dia, ok? E eu só quero tirar o dia. Então eu vou colocar igual dia, ok? Número de série. Eu só pego aqui uma coisa, o número de série. O número de série é então a célula onde está o dia que eu quero extrair. Então eu vou vir aqui, quero extrair da célula B2 e dou um Enter, ok? E o dia vai me aparecer. Quando aparecer o dia, eu posso fazer um preenchimento, o dia de todos, do funcionário 1, 2, 3, tudo vai aparecer, ok? E eu quero, por exemplo, deixa eu eliminar isso, eu quero, por exemplo, só o mês, né? O mês em que o funcionário foi admitido. Eu vou fazer a mesma coisa, igual mês, né? Tenho que colocar mesmo um acento para aparecer, isso dependendo do se o teu Excel está no formato português, está no português, eu vou vir aqui mês e dou um Enter. Ok, Enter. E dou um Enter e ele aparece também o mês, ok? Lembrando que isto é o formato abreviado. Depois o mês é o que são muito básicas, né? Funções muito básicas, e ficamos por aqui hoje. Lembrando que é importante nós conseguirmos identar muito bem o nosso Excel. Toda essa organização é importante para que na hora do trabalho os nossos trabalhos futuros sejam muito mais facilitados, estejam muito mais bem organizados. Então, espero que tenhas gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e assistir às outras aulas. Estaremos aqui numa próxima altura. Muito obrigado e até mais.